Bom dia a todos e todas, mais uma aula de literatura. Já vim recebido com uma grande ambiguidade, porque Mariana fala, será que já choro? Porra, gente, começar a chorar na minha aula? Ô, louco, a outra me chama de Hitler, o um me chama de Thales Tuber. O que tá acontecendo? Vocês não gostam de mim, não? Eu vou acabar com vocês nessa aula. Mentira, essa aula é mais de boa. Pessoal, eu tô de bigode. Vamos conversar sobre a matéria? Recapitulando a aula passada, o que a gente viu na aula passada de literatura? Como a gente se encontra a cada 3 semanas só, é necessário fazer uma recapitulação para que a gente consiga fazer as pontes necessárias e bem coesas. Muito bem. Tá bom? Foi que a gente viu o romantismo. Tá todo mundo lembrado das bases do romantismo? Gente, características do romantismo. Enquanto vocês escrevem o. Mas é claro, minha barba cresce rápido. Amor platônico. Você sabe que você dizer isso é muito engraçado, porque o amor no romantismo já pode ser considerado o amor romântico. Ele se aparenta com o amor platônico de algumas formas, mas o amor platônico aqui, ele entraria de uma outra forma. O amor platônico, ele é uma coisa idealizada, que a gente tem muito no romantismo. Então a gente pode bem dizer que o romantismo, ele é um amor idealizado, romântico. Eu quero mais características, pessoal. A gente só vai conseguir entender as escolas literárias que veremos hoje a partir de uma contraposição com o que a gente viu anteriormente. Ó, muito bem. Ascensão da burguesia. Tem um S aqui. A ascensão da burguesia se dá, inicialmente, na literatura, com o arcadismo. E é com o romantismo que se cristaliza. Muito bem. Alma gêmea e mulher como princesa. São esses ideais românticos, tá certo. Valorização das emoções. Ótimo. Então a gente pode dizer que ela é uma escola de tradição. Qual que é a tradição literária do romantismo? Dionisíaca. Ótimo. Perfeito, pessoal. Exaltação da natureza também era dessa época. Veja, sim, mas de uma forma diferente. A gente tem dois tipos de exaltação de natureza. O primeiro tipo de exaltação da natureza e ela como própria protagonista, a gente vai ver no arcadismo, que a gente tem alguns lemas, que é o Fugere Urbem, Carpe Diem, que significa fuja da cidade, aproveite o dia, que tinha uma ideia muito de contemplação. No romantismo, a gente também tem tipos de exaltação de natureza, que é conhecido principalmente como cor local, e que a gente vai exaltar a natureza, mas ela vai ser guiada por heróis. Esse é o ponto. O romantismo ele se baseia muito em heróis, em figuras que são inacreditáveis. Mundo das ideias, pessoal. O romantismo ele tem uma relação muito grande com o idealismo, com uma coisa muito pouco palpável. E vai ser importante a gente ter essa visão do que é ideal no romantismo para a gente estudar as escolas literárias seguintes. Então, vamos fazer aquele exercício que a gente faz toda vez que a gente chega aqui na aula de literatura. Se uma escola literária supõe outra,
Ou seja, se uma escola literária ela consegue suceder a anterior, algumas coisas vão ser contrastantes, vocês não acham? Então a gente vai ter características diametralmente opostas do romance romântico para os tipos que a gente vai ver agora, para os romances. Relembrando, romance é livro, é um gênero literário, é um tipo, é um livrão. Isso aqui, ó, isso aqui é um romance. Ele não é romântico. Infância, modernista. Então a gente vai ter romances de mais diversos tipos de escolas literárias. Ele tem um limite histórico, ou seja, você não vai ter um romance barroco. Ele começa a partir de certo tempo. Primeiro romance publicado, Dom Quixote, o engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha. Um dos livros que eu mais gosto. Assim, maravilhoso. Se tiver oportunidade, leia. Então, o romance não se confunde com o romântico. Você leu Don Quixote inteiro em uma semana? Ah, eu até assustei, ué. Falei, que é isso? É uma máquina. É uma besta enjaulada esse Savon, ué. Tem 1.400 páginas essa porra, só. Mas, então, e aí? Que tipo de tradição literária vai suceder? Apolíneo, beleza. Vocês já viram o quão fácil tá ficando para vocês essas respostas? Vocês lembram no começo do curso? Eu perguntava de tradição literária, vocês respondiam jacaré, vocês respondiam uns negócios, tudo nada a ver. Agora eu falo de tradição, vocês já sabem exatamente o que eu tô falando. Eu falo de características, vocês já veem. Vocês já perceberam como a metodologia já tá mais incrustada em vocês? Como que a aula já tá rendendo mais? Vocês que dão o tom da aula. Isso é muito legal. Ô, gente, vai ser apolíneo. Apolíneo tem certas características. E a gente vai ver que essa escola ela vai ser muito diferente de outras escolas apolíneas, porque das características apolíneas, quais eram? Vamos lá. Racional. Principal delas, viu, pessoal? Principal delas o apolíneo é racional. Lembrando que não é uma coisa muito bem delimitada, mas se explica bem. Quem criou essa teoria das tradições literárias é um alemão chamado Nietzsche, que eu particularmente não gosto muito enquanto filósofo. No entanto, não posso negar que ele é um homem brilhante e que isso foi muito bem feito. Então, trabalhamos só com a razão nesse ponto. Mas essa aula não pode se tornar um decoreba que a gente sabe. Se vai para um, vai para outro, uma questão indutiva. A gente tem que compreender por que no momento em que em que o romantismo foi a escola literária vigente, e lembrando que o romantismo ele perdura até hoje. As escolas literárias elas não somem assim. Elas ficam mais ou menos. Às vezes elas ficam um pouco adormecidas, o romantismo não ficou. A gente tem muitos ideais que são transplantados do romantismo para até hoje. Muito em questões amorosas. Qual o período histórico que a gente vivia que fazia com que fosse necessário sonhar daquele jeito? Idealizar tudo. E qual. Vamos lá, eu quero o período histórico em que o romantismo se alastra, que ele ganha terreno, em que ele se estrutura.
Muito bem, depois da Revolução Francesa. Obrigado. Na época das revoluções. Fala mais, Savon. Porque falou revoluções, não falou só revolução. Hum, Revolução Industrial, será? Vamos pensar bem. A Revolução Industrial, ela permitia sonhar, certo? Vocês acham que dá para relacionar a Revolução Industrial com o romantismo? Vamos partir dessa premissa. Vocês sabem quais eram as condições da primeira Revolução Industrial? Condições de trabalho do ser humano? Espírito de rebeldia, Savon falou. Péssimos. Gente, era terrível. As pessoas, elas tinham que fazer, sim, torcer para trabalhar 18 horas por dia. Ganhavam muito pouco, viviam em condições insalubres. É um trabalho péssimo. Eles não ficavam com o dinheiro, praticamente, quase nada. Uma exploração doida. Vocês acham que a partir desse contexto a gente idealizaria amores, sentimentos, a natureza, criaríamos heróis? Vocês acham que cabe? Que fica coerente dentro de uma situação totalmente degradável, degradante? Era nas fábricas que as pessoas perdiam membros do corpo, né? Exatamente. É isso aí, Carlos. Parece estranho, não parece? Vamos tentar compreender como a literatura e como a arte vão tratar os períodos históricos e a forma como eles vão vir. Isso é importante, gente. Eu sempre falo para vocês: a literatura e as artes são a representação sensível do ser humano. E eles vão responder aos sentimentos de um povo, aos sentimentos de uma época, ao que passa na cabeça, ao contexto histórico. Então, todas as características que a gente sabe que tem numa escola, que tem num livro, que eles vão conversar, vão estar relacionadas não só com as escolas anteriores, mas também vão estar relacionadas com o meio, o país, tudo vai se envolver. A literatura é uma arte complexa. E quando eu falo de romantismo, a gente se prende à literatura porque a gente está estudando isso, mas tem romantismo na música, tem romantismo nas artes plásticas. É tudo muito complexo. Então vamos lá. A gente teve o ideal da Revolução Francesa que foi derrotada. Porque, relembrem, a associação com a Revolução Francesa pro romantismo, ela é correta. Mas a melhor associação da Revolução Francesa como escola literária seria com o arcadismo, que é porque a Revolução Francesa ela vem trazendo novos ares, ela vem trazendo ideais de liberdade, ela vem trazendo ideais de igualdade, de fraternidade, ideais puros, ideais claros, vindos do iluminismo. Esse século das luzes, como foi dito por historiadores e pelos próprios pensadores da época, que iluminava o caminho das trevas. Então, a Revolução Francesa, propriamente dita, ela tem que ser analisada junto com uma contemplação da vida, junto com coisas mais elevadas. Não se esqueçam da aula que eu dei para vocês, que eu falei da música do Belchior, de primeira grandeza. O belo, para a literatura, tem diversas coisas diferentes. Então, os temas mais elevados são tidos como os temas racionais. Quando a gente fala de podridão humana, quando a gente fala de dor,
de sentimento, de coisas ruins, não são temas elevados. É o chamado feio, mas é o feio para a literatura. O feio para a literatura, para a arte, não necessariamente é uma coisa que não é bonita. Compreendem? Uma das características do barroco, lembro de vocês, era o feísmo. Eu adoro artes feias, no sentido que elas mostram contradições, paradoxos, questões complexas que têm que ser desestrinchadas. Pois bem, quando a gente trata de Revolução Francesa em si, precisa ser uma coisa elevada. É a revolução que transformaria tudo, que acabaria com o antigo regime, pessoal. Acabaria com as trevas, com desmandos do rei, com toda a exploração. E o romantismo, ele entra numa contra-revolução. Compreendam? Por isso que eu falo que o romantismo, ele é uma escola, ele é burguês contra-revolucionário. A burguesia teve que utilizar das massas para fazer a Revolução Francesa. A Revolução Francesa não foi feita por burgueses. Foi feita pelo povo, pelo sans-culottes, mas ela foi capturada pelos burgueses, que tomaram o poder e de lá nunca mais saíram. Só que para eles sustentarem o domínio deles, eles precisavam de um tipo de arte, de um tipo de pensamento que era contra-revolucionário. Então eles vão pegar todos os ideais altos e claros, e de igualdade, de fraternidade, de sobriedade, de razão, que vinham no arcadismo, que vinham com os ideais da Revolução Francesa, e vão fazer uma arte reacionária, contra-revolucionária, em que eles vão falar que seres são maravilhosos, heróis. Já falei para vocês, ao ler Os Miseráveis, a força do Jean Valjean é um negócio inacreditável. O Guarani, do José de Alencar, o cara arranca com uma mão uma palmeira, com a outra ele faz assim, e ele faz um barco em 5 segundos. Heróis fortes, dá aquela ideia de personalismo, como se o ser humano fosse potente dentro de si. Não vamos olhar para a sociedade. Não vamos olhar para o lado do ser humano, é a coisa mais elevada possível. E os sentimentos deles são os mais importantes. Então vou me matar por amor, como fez o jovem Werther de Goethe. Eu não falei para vocês que a arte romântica, ela tinha das coisas mais escabrosas. A segunda geração do romantismo falava de pedofilia, falava de necrofilia, falava de canibalismo. Onde que isso é uma coisa elevada? Além de tudo, o romantismo era panfletário. Ele queria um novo modo de vida que fosse vendido. Então ele fala das elites. Então ele fala das festas, ele fala do vinho. Tá aí a complexidade, esse monstro que é o romantismo. E quando chega a Revolução Industrial, ela se estrutura, ela revela coisas que o idealismo tentava esconder, que é a severa exploração do proletariado. Porque se um tempo te disseram para sonhar, te disseram que você poderia ser um cidadão livre, que se antes você era um mero de um colono, você era um mero de um servo, agora você é um homem livre. E aquele sonho de liberdade tinha que ficar preso em ideais abstratos, ou seja, tinha que ficar preso em amores, em possibilidades, em heróis. Agora não mais. Agora aquela verdade está escancarada. Não há que se esconder a realidade. Por isso, a escola literária que nós vamos trazer hoje é o realismo. É a impossibilidade de falsear a verdade. Mas isso não é uma coisa decorrente puramente das artes. O século XIX, ele tem essa chave,
que a gente acreditava muito nas coisas. Se a gente conseguiu acreditar em, olha, ideais burgueses, ideais nobiliárquicos, agora a realidade se impõe. E existem mecanismos para se descobrir a verdade, para se descobrir a realidade, porque ela não se mostrava aparente. E, gente, essa é a coisa mais importante que eu vou falar na aula pra gente. A realidade não é visível. Aí você fala, como não é visível? A realidade, se você olhasse e você já obtivesse as respostas para o que você vê, não seria necessária a ciência. As coisas se escondem. As coisas não são aparentes. É nesse sentido que eu quero dizer. Ao ver uma obra realista, nós necessariamente vamos bater o olho, vai estar um trabalhador batendo numa pedra. Vai falar assim, mas professor, isso é aparente, isso é evidente. Não é isso que eu estou querendo dizer. A manifestação da verdade, ela não se dá de uma forma clara, ela se dá às escondidas. E existem três nomes primordiais que vão definir a filosofia moderna. Charles Darwin, que o seu Origem das Espécies acaba com mitos, acaba com ideais lamarquistas e acaba com pensamentos que falam como deve ser. Ai, será que foi assim? Será que foi assim? Ah, Deus fez assim, Deus fez assado. Não! Evolução das espécies. Há uma razão nas coisas. Nós nos desenvolvemos a partir de milhões de anos de evolução. A lógica. Sigmund Freud. O inconsciente. Você pode achar que está pensando uma coisa, mas não necessariamente é aquilo. Você se manifesta achando que você tem a razão, mas na verdade é o seu inconsciente que fala. Nós não pensamos puramente por nós pensamos por hereditariedade, nós temos elementos paternos na nossa cabeça. É o que eu falo aqui, todo mundo precisa de terapia. É uma bagunça só a cabeça do ser humano. Se puderem fazer, façam. Uma das coisas mais importantes do nosso cursinho é o núcleo de apoio psicológico. O Freud descobre o inconsciente. Como assim o que eu estou pensando não é isso? Como assim o que eu estou dizendo não necessariamente retrata o que eu quero dizer? E o terceiro, sociólogo, economista, historiador, para mim, o maior pensador da história, Karl Marx, que descobre, entre muitas aspas, a exploração do proletariado. Ele vê uma razão na exploração. Ele vê uma razão no capitalismo. Ele pega a estrutura de trabalho e estrutura de exploração e coloca numa ciência, no materialismo histórico dialético. Então ele diz, você pode até enxergar alguma coisa, mas sobre ela tem um feitiço, tem um fetiche da mercadoria. Nós somos seres alienados. Alienação que vem do latim alienos, pertencente ao outrem. Então o Marx ele vai falar da mais-valia. Ele vai falar que se você produz uma coisa, por que é outro que enriquece? Três pensadores que redefiniram todo o século XIX e vão dar um outro rumo para filosofia moderna, o pensamento moderno. E o pensamento moderno trabalha com verdade. É uma coisa que a gente não vê hoje, verdade. Não estou dizendo que ela é inegável, mas a gente precisa de ter algum substrato. Nós não podemos ficar pensando que coisas são meras opiniões, ou meras narrativas, ou meras visões, ou idealizações. Porque veja bem, quando você idealiza, você leva para o campo das ideias, você se afasta do materialismo. Se você está no campo das ideias, o amor pode ser belo, mesmo sendo horrendo. Porque é o amor que você idealiza. As relações sociais podem ser belas. O que você está pensando pode ser belo. A sua teoria biológica pode ser mais fácil. Porque você idealizou. Você não foi para a pesquisa, você não buscou a verdade. Você se afastou da ciência.
O realismo barra naturalismo, que são as duas escolas literárias, eles são muito próximos da ciência, da investigação, da tentativa de descobrir o ser humano como ele é. Só que se você olha o ser humano e você vê exploração, você vê mesquinhez, você vê que os valores que são levados para a sociedade são todos deturpados. Que você não quer, na verdade, o bem do outro, você quer vantagem. Na verdade, você não ama. Você casa com alguém por interesse. E as pessoas falam mal das outras. E a religião que vinha para salvar, ela explora. Essa de Queiroz, que foi um dos maiores nomes do realismo, dizia que mostra a sensibilidade do ser humano. E, gente, a foto do ser humano não está bonita. A foto não está bela. A foto está podre. E é assim que a literatura vai retratar. Porque se em um momento você sonhou com os ideais da Revolução Francesa e no outro com os amores que a burguesia queria que você acreditasse, agora não tem mais escolha. Agora você é só um fudido de um desgraçado que trabalha 18 horas por dia, que perdeu um braço numa fábrica. Sua mulher trabalha lá também. E você acabou de perder o emprego porque o seu filho de 5 anos assumiu seu lugar na fábrica porque ele ganha menos. Não existe limite para a exploração humana. E é aí que entra, principalmente, o naturalismo. Não preciso dizer que os nomes das escolas dizem muito de si. Realismo e naturalismo. O naturalismo trata como se fosse a natureza do ser humano. O primeiro livro naturalista é O Germinal, do Émile Zola. E nesse livro ele fala do inferno que os trabalhadores de carvão passavam. Gente, hoje nós somos explorados. Não há a menor dúvida. Mas nós só somos explorados assim porque a burguesia entendeu que explorar do jeito que explorava só podia levar à revolta. Aí algum de vocês pode pensar, professor, você falou dos miseráveis na última aula e você me disse, você leu para mim o prefácio dos Miseráveis que falava enquanto houver exploração do proletariado, enquanto houver marginalização da mulher, enquanto houver prostituição, enquanto a criança sofrer de fome e não tiver acesso à educação, esse livro será necessário. Como é que ele é romântico? Gente, esse é o ponto da literatura, da história. Não há cisões perfeitas. A terceira fase do romantismo já começa a ter traços realistas. Ela já começa a falar de temas que o realismo fala. Então, a terceira fase do romantismo, por exemplo, no Brasil, tem como expoente Castro Alves. Castro Alves que falava da libertação dos escravos. Ela também é conhecida como Condoriana ou Hugoana, por conta do Victor Hugo, que em francês é Victor Hugo, que escreveu sobre as mazelas. Mas agora as mazelas não são postas em pedestais, elas não são colocadas de uma forma romantizada. Ela vem como ela está. Então vai falar de traição. Vai falar de dor. Mas não de uma dor idealizada. Uma dor real, materialista. O realismo e o naturalismo vêm para trazer a verdade. Ou buscar. E no começo do curso, lá em fevereiro ou janeiro, não sei se eu... Não sei quando foi, alguém fez a pergunta. Que curiosamente cai num período que tem muita piadinha com o presidente, né? Mas, eu vou perguntar para vocês, traiu ou não traiu? Essa pergunta, numa aula de literatura, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe do que eu tô falando, não tô? Do que eu tô falando, gente? Exatamente, Dom Casmurro. Eu amo que todo mundo. Olha como a desgraçada da fofoca pega, né? De realismo ninguém entende, mas você falou traiu ou não traiu todo mundo. Opa! E aí tem várias perguntas. Ó, vamos lá. Resposta. Ele tava maluco das ideias. Gente, sinceramente, vocês vão ouvir do professor.
A maioria dos professores de literatura vai dizer, de fato, mas veja, olha, o que interessa é a pergunta, o que interessa é a incerteza, o que interessa no Machado é ficar com isso. Ele era maluco, sim, cara perturbado. Bentinho é totalmente doido. Essa pergunta pega. Ó, não traiu. Capitu, famoso. Eu vou reviver o Machado de Assis na porrada sem fazer ele responder. Gente, eu vou dizer para vocês. Capitu, na minha opinião. Peraí. Vamos lá. Alguém aqui não sabe o que eu tô falando? E pode responder com sinceridade. Alguém aqui. Alguém aqui não conhece o romance Dom Casmurro, do Machado de Assis? Letícia. Então vamos fazer o seguinte. Eu parti do pressuposto que todo mundo tinha lido, ou melhor, não tinha lido, mas já tinha ouvido falar, o que foi um erro metodológico meu. Peço desculpa para vocês. Então, mas de conhecer. Assim, alguém aí, eu falei, Dom Casmurro, Capitu e Machado de Assis, e a pessoa falou assim: ó, nada veio à minha mente. Beleza. Então vamos tratar desse livro. Narrado em primeira pessoa, Dom Casmurro nada mais são do que memórias de um homem chamado Bento. E ele fala da vida dele e do amargor, por isso o nome Casmurro, por conta de uma possível traição da esposa. E esse livro ele é fascinante, porque você vê toda a estruturação de como são passadas as memórias do Bentinho, e você percebe que ele é um cara cheio de problemas. E ele narra a Capitu. Ele narra as ações da Capitu. Em algumas frases ele diz: ela era muito mais mulher do que eu era homem. Capitu tinha os olhos de ressaca, olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Nesse livro, a gente tem que dar o veredito se a mulher traiu ou não pelo testemunho único e exclusivo do homem. E é de uma genialidade inenarrável quando você se coloca diante de uma questão em que você tem que analisar uma situação apenas pela narração de uma das pessoas. Vocês viram como esse é um romance realista? É um romance que, se você tem a ideia de tentar buscar a verdade, você jamais vai poder acreditar só na versão do Bentinho. Mas não se enganem, o Bentinho é sedutor. Sedutor no sentido da palavra. Caminho é ducto, sedutor é seducto, é aquele que desvia o caminho. O Bentinho, ele te convence desde a primeira página. O Bentinho, gente, na primeira página do livro, ele tá num trem e aí um cara pede para ler um poema para ele. E aí ele diz que fechou os olhos para prestar atenção. Ele não. E o cara ficou bravo com ele. Então na primeira página ele já tenta enganar. O cara não tava nem aí pro cara que tava querendo ler o poema dele. E ele disse que prestou atenção, mas estava de olhos fechados. Na verdade, ele não estava prestando atenção. Então, a cada minuto, o Bentinho tenta nos enganar. E ele acha que a Capitu, por ser uma mulher forte, estava traindo ele com o melhor amigo, chamado de Escobar. E ele olha o filho e começa a ver traços do Escobar. Aí ele começa a pensar, mas a Capitu chorou demais no velório do Escobar. Poxa, eu era amigo dos dois. E aí são várias coisas complexas. E aí tem o complexo de Édipo com a mãe dele, chamada Glória. Ele vai se morar na Rua da Glória quando ficar mais velho.
Inicialmente ele mora na Rua dos Mata-Cavalos. Aí tem o tio, tem a figura paterna, tem a força da Capitu como personagem, tem o pai dela, o Pádua, que era lânguido, que era fraco. Tem toda a estruturação. Gente, é um dos melhores livros já escritos na história da humanidade. Não estou falando do livro brasileiro, não estou falando do livro em língua portuguesa. Dom Casmurro é uma obra-prima e vocês precisam ler. Yara, pode falar. Foi sem querer? Gente, fica tranquilo. Leiam. Não é fácil. Vou falar que a literatura é fácil? Não é. Mas se eu chegasse para vocês e falasse assim, um dos maiores livros já publicados na história da humanidade é facinho de ler, Mamão com Açúcar, em um dia você lê. Como que isso vai ser bom? Dá para desenvolver a mente humana através da arte de uma coisa simples? É isso que as pessoas não veem. Se um livro ele é difícil, ele está te convidando a ser superior. Eu não estou falando que é ser superior no ponto de ser melhor que alguém ou não. Estou falando no negócio de se superar. Quando você pega um livro como Dom Casmurro, o personagem tenta te enganar. E você tá lá, tentando descobrir qual que é a realidade, só com uma versão da história. Por isso que a literatura é fascinante. E aí fica a pergunta, traiu ou não traiu? Eu vou falar para vocês a minha versão. Para mim, a Capitu traiu sem jamais ter ficado com o Escobar. Faz sentido? Tem gente que diz que traiu, que ficou com o Escobar. Não, não estou falando traiu emocionalmente. Ela traiu, mas jamais se envolveu com o Escobar. Vitor, é uma corrente, tá? O Bentinho tinha a foto do Escobar na cabeceira da cama. Quem tem foto do melhor amigo? Não. Capitu foi fiel ao Bentinho, na minha opinião, mas traiu. A Capitu não traiu o Bentinho. A Capitu traiu a mulher romântica. A Capitu traiu todo o romantismo. A Capitu não é mais aquela mulher fraca que serve o homem, aquela mulher idealizada, aquela princesa, aquela mulher pura. Não! A Capitu era uma mulher forte. A Capitu tinha opinião. A Capitu é diferente de qualquer mulher já vista antes na história da literatura. Então ela traiu todo o romantismo. Ela traiu todo aquele pensamento mesquinho, todo aquele pensamento pequeno burguês que era posto a ela. E eu vou dizer para vocês, até uma americana no século XX ler esse livro, ninguém nunca tinha questionado que a Capitu tinha traído. Tamanho é o machismo da nossa sociedade. Tamanha mesquinhez, tacanhez que a gente tem na sociedade, que a gente nunca tinha questionado. A gente tinha certeza que ela tinha traído. Até que uma americana leu de fora e falou, gente, calma aí. Não sei se traiu não, hein? Mas eu digo que traiu, ela traiu o movimento como um todo. A Captura é uma mulher moderna, no sentido moderno da palavra, de idade moderna. Captura forte. Ela queria ir atrás do Bentinho, ela ia. Ela falava o que ela queria. Ela tinha opinião. Repito a frase que eu já disse. Bentinho disse, ela era muito mais mulher do que eu era homem. Leiam e vejam. Tirem as suas próprias conclusões. O que vocês acham? O Victor está pontuando. Ela ficou esperando o cara ir pro seminário, porque a mãe dele tinha prometido que ele ia. Gente, que promessa desgraçada, né?
Imagina, você nasceu, aí sua mãe falou assim, nossa, eu prometi que se você nascesse, você ia pro... Tô me mandando mensagem. Ai. Você vai pro seminário. Porra, faz promessa pra você, né? Não pra mim. Caralho. Pessoal, algumas características do realismo e do naturalismo. O Machado de Assis em si, ele carrega em si muitas peculiaridades e uma das maiores características dele é a ironia. É você falar alguma coisa não diretamente. Porque, veja, existe a necessidade de se falar a verdade de uma forma sofisticada. A denúncia de que a verdade é sempre mascarada, ela não pode vir seca. A denúncia que a verdade vem mascarada, ela vem através de ironia. Ela vem através de um pensamento complexo. O naturalismo, a gente tem como maiores expoentes do naturalismo o Curtiço, do José de Alencar. Livraço, livraço. Vocês já conhecem? Gente, eu queria ter mais tempo para falar de livros aqui, de destrinchar histórias, mas acho que vocês sabem que a gente tem uma aula a cada 3 semanas e tem que falar de contexto histórico, a gente tem que dar uma ideia diferente do que propriamente é o movimento literário. Mas fala de desejos humanos. O naturalismo liga muito o homem ao animal. Então tem uma coisa que se chama zoomorfização, que é o ser humano tomar feições de animal. Mas as características do realismo permanecem apolíneas. Razão, clareza. Existem as diferenças. O realismo trata mais das classes mais altas. O naturalismo trata mais das classes mais baixas. E aí cada uma vai ter uma especificidade. Peço que vocês leiam livro de escola. Posso depois também ver material para vocês. Conversem, leiam trechos de livros realistas, naturalistas, maravilhosos. Uma das escolas literárias que eu mais gosto, se não a que eu mais gosto. Eu sou completamente apaixonado pelo Machado de Assis. É, assim, inimaginável. E eu gosto muito de realismo de outros países também. Russo. Eu gosto muito do autor chamado Dostoiévski. Assim, maravilhoso. Acho que a aula acabou, né? Vocês têm alguma dúvida, algum ponto, alguma coisa? Obrigado, Carlos. Acho que pode parar de gravar.